Boa tarde, que a paz de Jesus possa estar com todos nós e que os espíritos amigos dessa casa, responsáveis por esse trabalho, possam nos intuir e nos ajudar a cada um de nós. E que a paz de Jesus esteja com todos. O tema do ano é o verdadeiro pão da vida. Muito interessante isso, esse tema, né? Porque realmente, o que importa na vida? O que nós estamos fazendo aqui? Por que a reencarnação? O que é que interessa? O que é que conta? O que é que nós buscamos? E hoje nós temos por tema olhos de ver e ouvidos de ouvir. Interessante isso. Eu perguntei para a inteligência artificial quantas vezes tinha isso na Bíblia. Falou 17. Se estiver errado, é ela que errou, não foi eu. Tem 17 vezes isso. É interessante isso, porque quando Jesus diz que ele não veio alterar e modificar a lei, ele comprova isso através do Novo Testamento. Muitas passagens, muitas falas de Jesus estão registradas no Velho Testamento. Ele trouxe de lá isso. Isso está em Isaías. Aliás, o próprio Jesus lembra isso na passagem, na parábola em que ele conta do semeador. Ele conta isso ao final, quando ele interpreta essa parábola, ele diz, e cita Isaías e mostra o que Isaías falou lá no Antigo Testamento. E muitas coisas, muitas outras coisas que Jesus fala e que foi extraído do Novo Testamento. Lá começou, iniciou. Então é muito interessante, quem tiver essa curiosidade pode buscar lá que vai encontrar muita coisa com relação a isso. Inclusive a reencarnação. Inclusive a reencarnação está no Velho Testamento, né? Bom, essa fala de Jesus ficou muito famosa em função dessa palavra do semeador. A palavra do semeador todos nós conhecemos, né? Se o semeador saiu a semear, quem é que semeia isso? É Jesus mesmo. Ele é que veio semear o conhecimento dele. Então ele mostra que as sementes, de acordo com o solo que ela encontrava, ela respondia. Num solo bom, houve uma resposta boa. Em solo ruim, respostas ruins, né? Então ele semeia primeiro à beira do caminho. Olha que interessante isso, né? Na realidade, esse solo está se referindo a nós. Quando ele fala, semeou à beira do caminho e as aves vieram e levaram. Quer dizer, pessoas que conhecem, é dada a oportunidade de conhecer, mas não resolve nada. Aquilo não incorpora, né? Ela não solidifica aquilo. Ela deixa aquilo perde. Aí semeia num solo melhorzinho, pedregoso, chega até nascer. Mas a terra é pouca, não sustenta. Então é o caso da gente também, quando o nosso solo que nós oferecemos não é bom. Aí não adianta, né? Às vezes nós frequentamos o espiritismo, qualquer outra religião, por muito tempo, mas o solo nosso não é bom, não desenvolve nada. Essa é a verdade. Então a preocupação nossa é oferecer para Jesus, para a vida, um solo bom, né? Um solo viável para que possa frutificar, para que a coisa possa crescer. Então, nessa palavra, Jesus deixa muito claro isso. E o solo, nós precisamos estar corrigindo. A vida nos corrige também, através da reencarnação, mas tem que haver o nosso esforço também. Exatamente como ocorre com o solo do agronegócio, ocorre conosco. Nós não temos também, no agronegócio, a correção do solo, né, doutor veterinário? Tem que corrigir o solo, né? Não adianta. Exatamente como nós. É muito feliz essa parábola, porque ela faz uma ligação direta com a gente, né? Então, no solo, o que você faz? Você vai adubar, você vai botar, até gesso coloca no solo, né? Gessamento, sei lá como é que chama. Mas tudo isso para quê? Para deixar o solo viável. Vai acertar o pH do solo.
Então, nós também temos que acertar o nosso solo, a nossa condição para receber as mensagens, para receber os ensinamentos da espiritualidade e poder frutificar. Frutificar como? É o que ele fala, 100, 60 e 30, depende da gente. Quando é que vai querer ter essa encarnação? 100, 60 ou 30, depende do quê? Do solo seu. Então, nós, às vezes, passamos buscando conhecimento e não dinamizamos esse conhecimento. Quando nós não dinamizamos, nós estamos perdendo tempo, né? A Sola esteve comigo outro dia, né? Eu estou lembrando desse lá. Esse solo que nós estamos ofertando, estamos construindo, depende da gente. Depende da gente, é exatamente isso. É por isso que essa lição nos fala, olhos de ver e ouvido de ouvir. Será que tudo que nós ouvimos, nós aprendemos? Claro que não. Né? Depende do quê? Depende do interesse nosso, depende da boa vontade nossa, depende do conhecimento anterior até nosso. É uma série de fatores. É por isso que ele diz, olhos de ver e ouvido de ouvir. Né? Deixa eu não pular nada aqui, porque a gente prepara o negócio. Agora sumiu. Então, nós temos aí esse olho de ver e ouvido de ouvir. O que nós ouvimos não significa que nós estamos apreendendo, que nós estamos recebendo aqui. Né? Primeiro, que às vezes exige, dependendo da matéria, até um conhecimento anterior, até um interesse maior, para que se entenda, né? Para que se dinamize aquele entendimento, aquele ensinamento que está sendo ventilado, né? Então, esse que Jesus fala, que ouça quem tem ouvido de ouvir, é muito interessante isso, porque nós, às vezes, repetimos a necessidade da caridade, ouvimos, mas ainda não, nós escutamos, mas não transformamos aquilo em ação ainda. Então, o objetivo do ensinamento, o objetivo de nós todos estarmos aqui hoje estudando, todos nós, é para aprender, para ver o que pode desenvolver, o que pode aproveitar, o que é que nós vamos levar de útil, né? Não quer. Você que entende informática. Nessa palavra do semeador, os próprios discípulos perguntam para ele: por que você fala por parábola? Por que não fala diretamente isso? Por quê? Porque ele falou: vocês, os discípulos, os apóstolos que estão aqui, claro que não são apóstolos que foi pego na rua, ou vem cá você. E, aliás, Jesus fez isso, mas ele sabia o que estava fazendo. Então, as pessoas com as quais ele chamou são pessoas que já vieram ensinadas com isso, para fazer isso. Então, Jesus falou: para vocês, eu não preciso falar por parábolas, que vocês têm ouvido de ouvir e olhos de ver. Mas a grande maioria das pessoas não tem isso. Agora fiquei preocupado dele apagar. Não, ainda não. Aí ele mostra isso para os discípulos. Não tem. Aí nessa passagem, nessa fala também, é que ele fala de Isaías. Isaías já falou isso no Velho Testamento, que as pessoas ouviriam e não entenderiam. E é simples de entender isso. É simples de entender isso. Olha aqui, todo mundo aceita a reencarnação? Não, né? No entanto, uma coisa mais lógica que isso não é possível. Pessoas aceitar Deus e não aceitar a reencarnação é a menor lógica. Não encaixa. Não encaixa. Deus não é misericordioso, bom e justo. Não é? Não é isso que nós aprendemos? É isso, não é?
É isso, não é? Agora aqui, existe algum pai encarnado na Terra, um homem, uma mãe, que vão querer ter um filho com deficiência? Existe? Mulher, quando está grávida, reza, fica preocupado, o pai também, né? Para que a criança venha perfeita. Que festa que é quando vem. Agora, Deus não é pai. Deus não é o nosso Criador. Como é que ele admite que venha um filho dele com deficiência? Me explica isso. Se o pai da terra, que é imperfeito, não quer isso, como é que Deus permite que isso aconteça? Então, não tem como nós não aceitarmos a reencarnação. Quando aquele cego foi curado por Jesus, os discípulos perguntam: mestre, quem errou? Ele ou o pai dele? Olha só, a noção de que a deficiência tenha vindo em função de um erro. Cometeu antes. Mas se ele nasceu cego, quando que ele cometeu esse erro? Hein, professor? Ele nasceu cego, ele nasceu cego. Quando que ele cometeu esse erro? Será que não foi no ventre da mãe dele que ele cometeu? Não. Então, tem coisa mais clara que isso? Você não consegue entender a vida sem a reencarnação. Não consegue. No entanto, o meu amigo aqui falou que tem pessoas que não aceitam a reencarnação. E tem pessoas que não aceitam. Né? Então é por isso que é hora de ver e ouvir. Porque o que você ouve não significa que você está alcançando o teor da mensagem, o objetivo da mensagem, o foco da mensagem, o alvo da mensagem. Não significa. Às vezes você acha que entendeu. Às vezes você acha que é assim. E às vezes não é bem assim. É mais do que isso, né? Já falei. Análise de foto também já não tem. Rubens Alves, um escritor famoso, já faleceu. Ele fala que escutar se refere apenas ao ato de perceber o som. Todos nós percebemos, desde que não seja surdo, nós estamos percebendo, né? Ouvir vai além disso. Eu peguei a definição dele que eu gostei dela. Envolvendo a compreensão e interpretação do que está sendo dito. Ouvir requer atenção, empatia e interesse genuíno. Ouvir depende de um objetivo. Então aqui, nós temos pessoas muito interessadas. Então ele leva, né, em função do interesse dele. Outros nem tanto. Então leva nem tanto. Né? É como se fosse um rio de sabedoria, que é o Evangelho, que é o ensinamento de Jesus. Um vai com uma canequinha, outro vai com um copo, outro vai com um balde. Buscar o conhecimento e a sabedoria. Cada um de nós é que vai determinar o que é. Então, a atenção, o interesse, a vontade, a matéria é que vai determinar o que você está ouvindo e não o que você está escutando, né? Olhar com os olhos de ver é mais do que simplesmente olhar. É observar com atenção, distinguir o que é importante. É muito interessante isso. E o ver? É a mesma coisa. Como nós somos enganados, nossa visão. Assim como nós interpretamos erradamente através do que ouvimos, também ocorre com relação ao que nós vemos. Quem é cozinheiro aqui? Todo mundo, praticamente, né? Todo mundo, praticamente. A senhora cortou cebola algum dia na vida da senhora?
Já cortou? Todo mundo cortou a cebola, né? Então, teve uma escritora, poetisa, que ela falou, pelo amor de Deus, eu cortei cebola o ano inteiro, a vida inteira, e nunca observei a maravilha que é a cebola. Quando corta as camadas internas da cebola, que maravilha! Aquilo vai não crescendo. Eu nunca observei isso. Ela dizendo, agora a cebola mudou para mim. Eu tenho até receio de cortar a cebola agora, de tão perfeita que ela é. Olha, pode cortar, viu? Pode continuar cortando. Mas é isso, tá vendo? Ela passou a vida inteira vendo a cebola, cortando a cebola, e não percebeu a maravilha que é a formação da cebola. É um olhar nosso. Aí ela diz, ela vai longe, vai mais longe ainda. A partir daí, eu comecei a observar tudo, tomate, pimentão, é tudo. Olhar. Viu a vida inteira. Enxergou a vida inteira. Mas não registrou. Porque devia ser registrado. Interessante, né? E assim é tudo. Olha aqui. Agora na época de IP, não. Na época de IP, acho que é agosto, né? Por aí, né? Agosto. É maravilhoso, né? IP amarelo. Aquela flor, aquela árvore maravilhosa, né? No entanto, tem uma senhora que cortou o pé de IP, por quê? Porque aqui estava caindo no terreno dela e estava batendo, varrer. Então ela enxergava o quê? Enxergava lixo. Como a gente entregava a maravilha que é. Então, esse olhar depende da gente, depende de você. Você que vai determinar, você que vai observar, né? Pode ser lixo e pode ser uma coisa maravilhosa. Não é isso? Ué, então para ela se viu, se tem que varrer aqui. No entanto, para quem passava na rua, é uma maravilha de ver aquilo. E como é bonito, né? Como é bonito aquilo. É tudo assim. Uma pessoa foi no Museu de Louvre e lá ela viu o original da Mona Lisa. Viu o original lá. Um desenho feito por Leonardo da Vinci. Aí ele falou assim, nossa senhora, falam tanto disso, eu não vi nada, que essa mulher é até feia. Não é feia isso. Aí uma pessoa estava passando, todo mundo parando para ver, né? Porque chama atenção. Aí ele começou a derramar lágrimas de ver aquilo. Ele ficou sem entender o que há. Aí ele falou, não, eu faço curso disso aí, eu tenho 2 anos de curso para mim entender e analisar e verificar cada detalhe dessa Mona Lisa. Aí uma pessoa falou assim, então, mostra pra gente alguma coisa aí. Aí ele mostrou alguns tópicos ali, chamando a atenção. Aí esse rapaz que falou, puxa vida, é até feio, falou assim, nossa, eu era cego e não sabia. Verdade. Quantas coisas que nós somos cegos, né? Achamos que sabemos. Nós mesmos descobrimos isso, né? Nós mesmos descobrimos isso. Não tem coisa que a senhora achou assim, puxa vida, eu pensava diferente e agora é diferente. Isso é outra coisa, não é? Não tem isso? Todo mundo, todos nós fazemos isso. Todo dia, praticamente, nós mudamos. Só não muda quem for cruzeirense. Quem for cruzeirense, continua cruzeirense. Não passa para o Atlético, não. Brincadeira, viu, gente? Mas a vida é assim, nosso olhar, ele muda. À medida do quê? No nosso crescimento. Nós vamos crescendo e as coisas vão mudando. Normal que mude. É normal que mude. Esse negócio de palavra de rei não volta atrás, isso é bobagem, volta sim. Como volta? Volta constantemente, nós estamos voltando. Né? Nossa palavra, nossa percepção, as nossas ideias a respeito das coisas. Isso ocorre demais, demais mesmo. Né? O que acontece? Tudo depende do nosso conhecimento, da nossa evolução. Quando nós crescemos um pouquinho, as coisas vão mudando. E vão mudando, e vão mudando, e vão mudando. A vida é assim.
Nada é estático. Nada é estático. Só é estático torcer para o Cruzeiro, né? Ah, você concordou comigo? Brincadeira. Essa visão nossa, essa audição nossa, essa percepção de mundo que nós temos, depende do nosso conhecimento. Por exemplo, nós estamos aprendendo que perdoar é bom, não é? Perdoar é bom. Perdoar, Jesus ensinou isso. Mas será que vai chegar um tempo que você não vai perdoar mais? Vai. Vai chegar um tempo, hoje nós aprendemos que o perdão é necessário. E é mesmo. Se funciona no nosso nível evolutivo, não tem como. Agora, com o passar do tempo, nós vamos evoluindo e as pessoas não conseguem mais nos ofender. Estamos acima da ofensa. Estamos entendendo que cada um dá o que tem. Nós hoje falamos, mas não entendemos. Cada um dá o que tem. Você não pode entrar no nível dele. Você não pode ser ofendido. Ele está comandando o seu psiquismo. Quando ele te ofende, ele está comandando o seu psiquismo. Mas em função do nosso nível evolutivo, isso é bem provável que ocorra. Se alguém falar assim, eu vou te tirar do sério, e começa a te ofender, tira, não tira? Chega num ponto que tira, não tira? Você é tão evoluído assim que você deixa? Isso é verdade. Nós temos que entender isso. Note bem, quando nós queremos revidar alguma coisa, nós estamos nos nivelando com o agressor, né? Se um cachorro morder a senhora, a senhora vai morder o cachorro? Não. Tá vendo? A gente tem que se colocar numa posição da gente. Pô, estou atrapalhando, hein? Tô, né? Como é que é? Não. Se eu estiver atrapalhando, é porque eu fico andando, atrapalho, né? Aí você corta essa parte aí. A gente precisa perceber o nosso nível e se posicionar de acordo com o nosso conhecimento. O Espiritismo nos diz, olha, não revide, perdoe, entenda que cada um dá o que tem. A cobra tem o veneno, o cachorro tem a agressividade, né? Então, todos somos diferentes. Só que nós temos que ser nós. Admitir e aceitar a nossa identidade. Né? É por isso que aquele famoso filósofo do passado, Sócrates, 500 anos antes de Cristo, ele já dizia, conhece a si mesmo. Nós não nos conhecemos. Nós não nos conhecemos. E precisamos conhecer. Pergunta 909 do Livro dos Espíritos nos mostra isso. Falando que o ideal seria para você conhecer, é você fazer uma revisão do seu dia, do travesseiro à noite. Faça uma revisão do seu dia. Vê aonde você errou, vê aonde você exagerou, vê aonde você devia ter feito e não fez, vê aonde você se omitiu. Onde você se omitiu. A omissão é uma coisa séria para o espírito. Nós não temos consciência. Deus e a espiritualidade resolvem as coisas através de nós. Às vezes nós pedimos, estamos rezando para espírito vir aqui resolver, não vem. Não vem. Eles vêm auxiliar, aconselhar, mas resolver para você não. Porque ele não pode. Se ele resolver para você, ele está te tirando a oportunidade do crescimento. E você precisa daquilo para você resolver, para você crescer. Você precisa desse exercício. Porque é um exercício. Mas, gente, essa vida aqui é uma ilusão. Tudo que tem aqui, nós é que damos valor. Nós é que damos valor. Mas aqui é ilusão, sabe?
Então nós ficamos muito preocupados com coisas que não existem, né? Por exemplo, propriedade. Não tem. O que você tem é para enquanto você está aqui. É para você usar, usufruir, mas não se apegar. Porque você vai deixar aí. Não se apegue a nada. Não se apegue a nada. Porque você não tem nada, né? Eu já falei aqui que eu fiz o inventário e que os dois vizinhos fazendeiros discutiam a cerca, 1 metro para cá, 1 metro para lá. Um matou o outro. Que tem 30 anos. A fazenda está aí, deve estar rindo dos dois. Isso é coisa de se preocupar, coisa de que nós vamos valorizar erradamente as coisas que nós temos aqui na matéria. Que só serve para quê? Para o nosso crescimento. Para o nosso crescimento, mais nada. Para chover, né? Nós temos que ficar preocupados em manter a nossa mente aberta para que nós possamos aumentar a nossa capacidade de ouvir. Precisamos ter a mente aberta para termos a capacidade de enxergar. Porque quando ela está fechada, nós não temos condições de ver. Sócrates nos deixou um conto chamado O Mito da Caverna. Alguém conhece? Conhece, né? Esse mito da caverna é interessante. Ele conversava com o irmão de Platão e deu um exemplo para ele a respeito da dificuldade que as pessoas têm de aprender as coisas. Dificuldade que as pessoas têm de aprender e de se modificar. Então ele falou assim, ó, imagine, é uma imaginação, gente. Imagine uma população presa numa caverna, bem fundo. Essa caverna, você está preso, você não pode mexer a cabeça. É imaginação. Você não pode mexer a cabeça, você tem que estar firme, olhando para frente, desde que você nasceu, firme ali. E atrás de você, a caverna tem uma boca, tem um muro, e atrás desse muro tem uma fogueira. Então, o que eles veem na frente, na parede da frente, são sombras das pessoas que estão passando por dentro do muro. A fogueira projetava aquela sombra ali. E passava a vida inteira assim, olhando sombra, olhando vento, ouvia vozes, achava aquela sombra que estava falando, ficava ali preso. Só que se está levando isso para mostrar o nível nosso, a dificuldade nossa de entendimento. Então, ficava ali vendo aquilo. Ouviam as vozes, né? As vozes também das imagens estavam ali, e um deles conseguiu sair. Conseguiu fugir, não sabe por quê, como, saiu. Aí ele viu o sol, viu que o mundo era outro, teve dificuldade de se adaptar aqui, adaptou, entendeu, conheceu o que era, falou, não, mas eu não posso ficar aqui, eu vou lá levar para os meus amigos, que a gente está vendo é sombra, não é a vida é outra coisa. Aí ele volta, tentando convencer as pessoas, né? Dificuldade enorme. Ele está louco, ele não sabe o que está falando, ele fez mal para ele ter ido lá, afetou o cérebro dele. É verdade. Né? Se Jesus voltasse aqui, nós mataríamos ele novamente. Novamente. É só começar a fazer cura aí, que a Associação Médica fala assim, tradição. Né? Não tem. Nós não mudamos tanto assim, não. Se ele viesse aqui, nós temos dificuldade. Às vezes nós pensamos assim, puxa vida, eu queria tanto viver num meio melhor, num meio de evoluído, nós não damos conta. Imagina a gente vivendo ao lado de Bezerra de Menezes. Trabalha 24 horas por dia. Não pensa em descansar. A alegria dele é servir os outros. A alegria dele é resolver problema. Chega num ponto e fala, não, pelo amor de Deus, não quero não. Né? Esse homem não para. Não para! Então, nós estamos no lugar certo,
na hora certa, na família certa, na cidade certa, com os adversários certos. Nós todos estamos exatamente onde precisamos estar. Nós todos, antes de reencarnar, passamos por um curso, por uma preparação, para que nós tenhamos essa vida que nós estamos tendo. Essa vida. Né? E a gente, às vezes, dá conta, às vezes mais ou menos, outras vezes nada, né? Mas todos nós somos planejados. E os problemas que nós temos, eles foram selecionados e preparados de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o nosso nível evolutivo que nós precisamos crescer. Então, o problema que todos nós os temos, não tem problema. Não, graças a Deus. Na realidade, todos nós temos, não é problema. Não existe nada, absolutamente nada, ninguém aqui encarnado que não tenha problema. Só que, resolvendo esse problema que ela tem hoje, atualmente, vai resolver? Vai acabar o problema? Não, vem outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Isso é a vida. A maravilha da vida é isso. Vem com um problema para você resolver. Não é para você resolver, é para você lutar. Lutar para resolver. O você lutar, você já está crescendo. Ou estou te atrapalhando, né? Dá para... Ah, é? Ah, tá. Não, tranquilo. Vamos ficar aqui duro agora. Não, vai ser esse ensinamento de Sócrates e de Jesus é exatamente isso. Por que as pessoas não aceitam a reencarnação, já que é uma coisa tão lógica? O mito da caverna explica isso. O outro foi lá e viu, trouxe. Mas ninguém vai entender e vão acabar matando ele. E ele começar a continuar falando essas bobagens. Para ele é bobagem, né? Para ele é bobagem. Depois de ter saído da caverna e visto o mundo e voltou para lhe mostrar, para eles isso é besteira, isso é bobagem. Mas o que o Espiritismo, o cristianismo, o que Jesus vem mostrar é o seguinte: a semente está aí. Jesus veio semear. Semeou. Né? O que vai frutificar ou não depende do solo. E esse solo somos nós. E se nós não nos prepararmos para que esse solo venha frutificar, vai adiantar nada. Vai adiantar nada. Nós, quando voltarmos ao mundo espiritual, nós vamos ser recebidos pelos mesmos que às vezes nos acompanharam, alguns não reencarnados que aguardando o retorno. Porque todo grupo familiar tem um grupo que fica lá no mundo espiritual. Esse grupo fica dando assessoria para esses que estão encarnados. Aí, quando desencarna um, desencarna outro, ele vem também, reencarna. Mas normalmente está lá. E quando nós reencarnamos, antes de reencarnar, fizemos curso, nos preparamos para enfrentar os problemas que nós estamos tendo. Né? Eles nos acompanharam até o limiar. Com nossa fichinha. Ô, fulano, você está precisando de lá nisso, 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 nisso e nisso. E você vai ter N oportunidade de você fazer isso. Aí as oportunidades chegam e nós viramos as costas e desprezamos a oportunidade. Por que eu digo isso? Porque note bem, Deus, a espiritualidade, os engenheiros responsáveis pelo planejamento reencarnatório, eles não vêm aqui tirar a pedra do seu caminho. Eles não vêm aqui resolver problemas de quem quer que seja, material. Mas quando eles querem resolver, eles utilizam quem? Nós. Às vezes você está sendo utilizado por Deus e não está sabendo. Quando a pessoa se aproxima de você com um problema, abra os ouvidos. Primeiro, você não sabe quem é aquela pessoa.
Pode ter sido seu pai numa encarnação passada, pode ter sido seu irmão, pode ter sido um parente seu, pode ter sido um querido seu, mas você não conhece aqui. E se ele chegou até você, ele pode ter sido orientado, olha o que eu estou falando, orientado para chegar até você. Você é oportunidade de solução do problema dele. E a gente faz o quê? Vai aí na frente, resolve aí. Se alguém está caído na rua aí, nós passamos de lá, que não estão nem vendo, vai embora. Né? E não é assim. O que surge para a gente não é por acaso. Não é por acaso. Analise se você não está em condições de solucionar aquilo. Não vire as costas para aquilo. Não vire as costas. Não desfaça daquilo. Que aquilo é uma oportunidade que você está tendo de resolver um problema seu. Porque o nosso relacionamento com a vida é débitos e créditos. Nós temos um débito. E se você faz um bem aqui, você apaga um débito aqui. Então, a vida que nós temos não tem lugar para o acaso. Tudo o que acontece tem uma razão de ser. Preste atenção. Viu, menina? Preste atenção. Como você está prestando aqui? Estou gostando. Você está prestando atenção. A gente tem que tomar cuidado. Porque as oportunidades aparecem e você vira as costas. Você simplesmente despreza essa oportunidade. Isso vai custar caro para a gente. Porque quando a gente chega no mundo espiritual, a gente vai já arrepender de muita coisa que fez aqui. De muita coisa que fez. Então nós temos que ficar atento a isso, porque o arrependimento vai ocorrer mesmo. Não é porque nós não somos perfeitos para aproveitar tudo. Mas a gente tem que diminuir essa carga de arrependimento do passado. Né? A nossa visão, a nossa audição tem que ser treinada. Principalmente a visão. Às vezes o que você está vendo com os olhos de maldade não é bem aquilo. Às vezes é outra coisa. Esse julgamento que você faz pelo que você viu, você está cometendo um erro muito crasso. Por quê? Porque todos nós erramos. Nós somos imperfeitos, todos nós. Então, se a pessoa ali está errando, você também está. E você sabe que você está. Você sabe que você está errando. Então, nós não somos juízes de nada. Nós não temos que apontar erro de ninguém. Né? E treinar nossa visão. Porque olha aqui. Se eu vir uma pedra da minha frente, é uma pedra. Não é? É uma pedra. Agora, Drummond não viu uma pedra. Ele transformou isso num poema. Né? A pedra no caminho. Não é isso? Não foi uma simples pedra. Nós estamos percebendo isso. Tem um outro poeta americano, Cummings, que ele falava assim: agora os ouvidos dos meus ouvidos se abriram. Olha, o ouvido dos meus ouvidos se abriram. Os olhos dos meus olhos se abriram. Jesus mostra isso claramente quando ele está entrando em Jericó. Ele está entrando em Jericó, tem o Bartimeu, um cego, que já tinha ouvido falar em Jesus, já estava com os olhos abertos, embora os olhos físicos dele fossem fechados, ele era cego, porque ele acreditou, teve fé de que Jesus podia curá-lo. Aí ele sai chamando: Jesus, filho de Davi. Essa expressão, filho de Davi, demonstra que ele tinha fé que Jesus era o enviado, que era o Messias que tinha sido enviado.
Jesus, filho de Davi. Ele sai gritando. E as pessoas querendo dissuadi-lo disso. Você está atrapalhando. Para de gritar. Gritou mais alto ainda. Lutou. Buscou. Né? É interessante. Jesus, ele não vem ao nosso encontro querendo te modificar. Não. Você é que tem que ir a ele. Vinde a mim. Vinde a mim. Lute. Faça. O Espiritismo ele não defende a passividade. O que é isso? Você ficar só rezando. De manhã, à noite do almoço, de tarde, de noite. Vai morrer do mesmo jeito, não vai adiantar nada isso. Você tem que sair. Orai e vigiai. Olha aí, vigiai. Busque. Caiu, levanta. Né? Aquele poeta lá já falou isso. Como é que é? Quem cai, levanta, dá a volta por cima. Como é que é o negócio? Isso é isso. Né? Levanta e dá a volta por cima. Levanta e dá a volta por cima. É isso. Caiu, não tem que ficar chorando no chão. Levanta. Emmanuel fala isso. Quando você cai na desgraça de você ficar triste, de você ficar fechado, de você achar que você é um pobre coitado, de você achar que você não é nada, você vai no chão. Vai ter depressão, aí vai precisar de profissional, vai precisar de outras coisas para poder levantar. No entanto, não é isso. Nós somos filhos de Deus. Nós temos dentro de nós os genes de Deus. Nós podemos fazer muita coisa. Jesus nos disse isso. Não vos maravilheis do que eu estou fazendo, porque vocês farão isso e muito mais. E nós não fizemos ainda. Por que não fizeram? Nós vamos fazer. Ele não mentiu. É pela reencarnação. Nós vamos crescer e vamos chegar lá um dia. Né? E vamos chegar lá. Então, gente, o que nós temos que ter em mente é isso. Preste atenção. Deus age através de nós. Pense nisso na próxima oportunidade que você tiver. Quando alguém se aproximar de você com alguma coisa, pense nisso. Aprenda a ouvir também. Que nós temos curso de oratória de tudo quanto é jeito. Oratória disso, oratória daquilo, oratória não sei o quê. Curso, mas não tem de ouvidoria. Ou vitória. Ouvir. Mas não aguentamos. Não aguentamos. Né? A pessoa vem falar alguma coisa com a gente, que às vezes desabafar, nós não permitimos. Porque nós esperamos, ela fala assim, eu fui no médico, eu estou com um problema aqui no rim é desse lado, né? Estou com um problema, deve ser, né? Estou com um problema aqui no rim, eu fui no médico, e o médico, ela parou para respirar, eu também tenho um problema mais sério que é o seu, meu problema é do coração. Pronto, já acabou, não tem mais problema de rim. Nós somos assim, interrompemos a pessoa. E nós não temos paciência de ouvir. Nós interrompemos. Feche a boca, morda a língua. Morda a língua, escute. Escute. A pessoa, quando mais fala do problema dela, vai diminuindo aquela sensação, aquela emoção do problema. Deixa ela falar. Ela está tendo necessidade de falar. Faça a caridade de ouvir. E não querer falar também. Né? Nós fazemos isso, não fazemos? Às vezes. A pessoa vem falar, a gente entra como se o problema da gente fosse mais interessante, ou melhor, ou maior. Né? Eu vejo que tem mais alguém aqui que falou alguma coisa interessante. Nietzsche, interessante. Ele afirmou que a primeira educação da criança deve ser ensiná-la a ouvir e a ver. Olha que interessante. Combatia o espiritismo e combatia o cristianismo, né? Então ele fala isso. E a primeira preocupação dos pais seria ensinar as crianças a ver. A ver é o quê? Não é o que ela está vendo. Não é com os olhos materiais. É com os olhos espirituais. Mas voltando no Bartimeu, não esqueci não, viu?
ele pede, chama Jesus, Jesus vai e pede para que ele venha. Ele estava querendo vir, não ia pela dificuldade da visão. Aí ele vem e fala, o que queres que eu faça? Que eu veja. Aí, e ele seguiu a Jesus. Olha que interessante, ele seguiu a Jesus. Os olhos estavam abertos. Né? Quando Jesus entra em Jericó, nesse mesmo dia, nesse mesmo ato, em sequência, quem é que ele vê em cima da árvore? Zaqueu. Zaqueu estava em cima da árvore, subiu na árvore para ver Jesus. Ele já tinha ouvido falar em Jesus. Ele já estava envolvido com Jesus. Já estava com os olhos mais ou menos abertos. Aí Jesus vira para ele e fala, Zaqueu, tem que lanchar na sua casa hoje. Nossa, ele deixou correndo e foi lá, né, muito rico, muito cheio de dinheiro, era chefe dos coletores de impostos. Aí lá ele promete para Jesus, olha, todo o mal que eu fiz para as pessoas eu vou devolver. Em dobro, em triplo, em quádruplo do que eles fizeram. Olhos abertos. Outros olhos que Jesus abre é o de Saulo, na estrada de Damasco. Quando ele aparece para Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo cai no chão e fica estático. Aí ele pede para que Ananias vá lá e dê um passo em Saulo. E Ananias viu sair escamas dos olhos de Saulo. Começou a enxergar. E nós precisamos aprender a enxergar as coisas. A observar que aqui não tem nada errado, aqui está tudo certo com relação às nossas vidas. Nós é que temos que começar a modificar-nos e a modificar o ambiente, as pessoas que nós temos acesso para ajudar a acelerar a implantação do reino de Deus aqui. Mas uma coisa que a gente quer frisar bem é que Deus age através da gente. Deus age através... Lembre disso, Deus age através da gente. Às vezes você foi selecionado para resolver aquele problema. E se o problema chegou até você, não vire as costas. Verifique se ele é seu mesmo, se está a seu alcance e se esforce. Que tipo de problema? Qualquer problema. Se alguém parar você na rua hoje, falar assim, onde é que é a Santa Casa de Caeté? Pare, mostre, facilite, né? Para que a pessoa vai lá. E o que nós fazemos na prática? Ah, lá em cima, ó, vai aí você pergunta onde. Não é assim que a gente faz? Pergunta para o outro. Não. Você vai dar o máximo que você pode. Se ele não entender, aí ele vai procurar outro. Mas a gente tem que estar muito atento a isso. Respeitar as pessoas. Cumprimentar as pessoas. Cumprimente as pessoas. Não desfaça de ninguém. Você não sabe quem é a pessoa que está ali na sua frente. Você não sabe o projeto de vida dele. Às vezes, nessa encarnação, ele não teve oportunidade de nada, é analfabeto, ganha salário mínimo, empregado com emprego baixo. Não se iluda com isso. Por quê? O que significa isso? Que aquele é o projeto de vida que ele precisa do crescimento dele. Ele precisa daquela experiência. Então, ele pode ser um espírito muito evoluído, está muito além da gente, e a gente às vezes acha que a gente está acima. E não está. Aqui não representa nada. O seu cargo, sua função, sua conta bancária, nada. Você vai ser sacado daqui, você não sabe a hora, e vai ficar tudo aí, agora você vai para outro planeta, outro projeto, outra coisa. Né? Então, vamos pensar nisso com cuidado. Nossos olhos não podem ter a maldade para vislumbrar isso. Vamos verificar o que a vida tem de bom para ele. Os nossos ouvidos têm que estar abertos para o ensinamento e para o nosso crescimento. E temos que ter consciência de que a vida age através da gente. Né? Às vezes nós somos selecionados para isso. Muito obrigado, que a paz de Jesus esteja com todos. Agradeço.